e trazendo para vocês alguns detalhes sobre a entrevista com Masashi Kishimoto na Jump Festa, que foi publicada atualmente na Jump Alpha. Eu não vou me focar em toda a entrevista, apenas nos pontos que realmente interessam. Primeiro é perguntado ao Kishi qual a sensação de ler Boruto mensalmente. E ele responde que está separado dele, mas olha cada capítulo enquanto ainda está sendo feito, então ele ainda é parte da equipe, porque ainda está envolvido. Ele não pode olhar para Boruto do ponto de vista de um fã, especialmente porque a história atual ainda é adaptada do script que ele criou para o filme. Para quem não sabe, o Kishi é o supervisor editorial do mangá de Boruto. Tudo que acontece no mangá, tudo que é feito passa por ele, precisa da aprovação dele e inclusive ele tem até mesmo o poder de modificar alguma coisa caso ele não goste. Agora a segunda pergunta é sobre as diferenças entre Naruto e Boruto como personagens. E o Kishi responde que Naruto se move sem pensar, ele não é tão refinado. Ele é como um malandro clássico, enquanto Boruto, ele não diria que ele é um preguiçoso, ele é mais refinado do que isso. Ele conhece todos os atalhos, ele é esperto, ele é mais maduro em saber como o mundo funciona. E o Boruto é o mais sarcástico dos dois. Naruto é mais direto, ele grita o que está sentindo, é uma grande diferença. E isso me deixa muito feliz porque mostra que o Boruto não é um clone do Naruto como muita gente dizia, né? Ou até mesmo está dizendo até hoje. O Boruto tem traços de personalidade bem distintos do Naruto. Eu diria que ele é como se fosse uma mistura entre o Sasuke e o Naruto, formando um personagem completamente novo e único. E a próxima pergunta é justamente sobre essa questão, personagens que às vezes se parecem muito com seus pais, né, quase como clones. O entrevistador pergunta o seguinte: às vezes quando uma série de mangá apresenta filhos dos personagens principais, eles acabam sendo como clones dos originais. Isso era algo que o preocupava? E o Kishi responde que sim, era. Parte disso é que se os personagens não são tão semelhantes, se eles não são um pouco como se fossem clones, pode ser difícil expressar quem eles são. E ele confirma que alguns personagens como Shikadai podiam ser chamados facilmente de clones, ele é muito parecido com seu pai, e alguns dos novos personagens são misturas de seus pais. Por exemplo, a Chocho é uma mistura do Choji com a Karui. E termina dizendo que com mangás, às vezes você vai ter personagens arquétipos como esses. Então é aquela coisa, meus amigos, alguns personagens vão ser completamente novos e únicos, enquanto outros serão personagens que vão fazer algum tipo de referência a personagens que já existiam em Naruto. Agora a próxima pergunta é: o que podemos esperar do anime de Boruto? E o Kishimoto responde o seguinte: à medida que avançava, a história de Naruto ficava cada vez mais introspectiva e mais sombria. Então, para Boruto, ele quer algo um pouco mais feliz e divertido. Algo que os meninos e meninas mais jovens também vão poder desfrutar. O entrevistador até questiona, mas o começo do volume 1 mostra um desenvolvimento futuro realmente sombrio. E o Kishimoto responde: isso é verdade, eu queria que o início do mangá fosse feliz, mas eu também queria mostrar que há uma reviravolta sombria que vem por aí para prender a atenção do leitor. Ou seja, Boruto terá um clima inicial mais parecido com um classic, comédiazinha, algo mais leve e tal. E em algum momento da história ele vai se tornar algo um pouco mais sombrio. Pelo menos é o que dá a entender vendo essa parte da entrevista. Agora vamos à última pergunta que eu irei me focar aqui. Quais são as preocupações ao iniciar uma nova série de mangá depois de concluir uma que foi um grande sucesso? E o Kishimoto responde: para Boruto, por causa de tudo que já foi feito em Naruto, você não pode deixar de ter algumas coisas que serão repetidas. Então eu me preocupo com a história sendo muito similar, e com Naruto e Sasuke tornando-se tão fortes e as batalhas ficando cada vez numa escala maior. Agora você tem seus filhos lutando, então a escala vai parecer menor. Eu não quero que pareça que falta alguma coisa, então o foco deve ser em expressar as coisas de forma diferente, ou pensar em novas ideias. São essas as questões que preocupam Kishi. Dá pra perceber que Boruto não será um Naruto 2.
apesar de ser a sequência de Naruto. O Kishi quer evitar que Boruto siga um rumo parecido com Naruto. Ele quer deixar bem claro que é uma história diferente com um desenvolvimento diferente. Ele também demonstra uma certa preocupação com a escala das batalhas, pois sabemos que à medida que a história for seguindo em frente, certamente vão aparecer inimigos que batem de frente com Naruto e Sasuke. A nova geração é uma forma de conter isso sem a necessidade de nerfar Naruto e Sasuke. Não que deixaremos de ter poderes overpowers ou batalhas com uma escala gigantesca, pois isso já faz parte de Naruto, mas certamente serão em situações específicas, talvez só lá pro final da história. Afinal, Naruto e Sasuke precisam fazer alguma coisa de vez em quando. Particularmente eu não me importo, eu não tenho frescura com o nível de poder, até porque, pra mim, o importante de Naruto é a jornada, é a história. O nível de poder, lutas, etc. é algo bem secundário. E como eu já devo ter falado aqui no canal, eu consigo curtir qualquer tipo de luta, seja com níveis de poder avantajados ou algo mais contido. Bom, então é isso, meus amigos, eu fico por aqui. Não se esqueçam de olhar na descrição do vídeo, onde terá um link para a entrevista completa, e nos vemos no próximo vídeo.